Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais notificação de vídeo como este. Hoje vamos ficar sabendo um pouco a história de São Bento. Quem era São Bento? São Bento nasceu na Umbria, Itália, no ano de 480, era de família nobre romana. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração, realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próximo à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. A vida de São Bento. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita. E levando-o para uma gruta escondida, gruta santa no monte de Subiaco, lá o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos, em oração e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar, enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto?" O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe comida. Tempo depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Tentativa de assassinato que São Bento sofreu. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade superior do convento de Vicóvaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional com ele. Achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo São Bento, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno, mas abençoado a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim Bento disse em seguida: "Que Deus perdoe a vocês, meus irmãos." Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subiaco. A primeira ordem monástica da história. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os estudos de São Bento. Meus irmãos, esse é um pouco da historinha de São Bento.
Há muito, muito, muito para contar. O vídeo ficaria muito longo, mas já ficamos a conhecer um pouco da sua história de santidade, desse grande santo da Igreja Católica. E aos poucos vamos partilhando mais história da vida de São Bento e de tantos outros santos da nossa Igreja Católica. A nossa riqueza que Cristo deixou para nós aqui na Terra. Obrigado, Deus abençoe.